Olá, amigos de jornada, eu sou a Mara Carvalho e hoje vamos falar um pouquinho sobre o tema depressão e ansiedade. Então, dando sequência àquele vídeo onde nós inicialmente falamos sobre transtornos psiquiátricos e espiritualidade. Agora nós vamos começar a falar um pouquinho, cada um em separado. Então, em primeiro lugar, a depressão, que é essa doença que assola o nosso planeta, né? E que vem crescendo a cada dia, que na verdade traz, do ponto de vista espiritual, uma correção de rota, né? Mas do ponto de vista físico, o que acontece com a depressão é que a gente tem um desequilíbrio bioquímico, como eu disse no primeiro vídeo, e que precisa ser feita uma correção, né, através de medicamentos que atuam nos neurotransmissores. Quais são os sintomas da depressão? Depressão é uma doença, como eu falei, e que as pessoas confundem com o humor deprimido, com o baixo astral. A depressão doença, ela se apresenta de várias formas, não só através de baixo astral, de humor deprimido, né? Muitas pessoas que são muito elétricas, que estão sempre fazendo alguma coisa, nunca podem parar, elas podem ter uma depressão também, né? Pessoas que são muito irritadas, que é quase que o oposto da pessoa com baixo astral, ela também pode ser uma pessoa deprimida, né? Então, mas a gente, genericamente, nós dizemos que na depressão doença nós temos a alteração de 4 apetites, né? O sono, que ou as pessoas dormem demais ou as pessoas dormem de menos, na fome mesmo, o apetite no sentido do alimento, ou come demais ou come de menos, na sua parte motora, ou as pessoas ficam muito agitadas ou elas realmente não conseguem nem sair da cama, e na parte sexual, né? Na libido, ou a pessoa fica com uma libido muito exacerbada ou ela perde totalmente a libido. Então esses são os 4 itens que são considerados para que se faça um diagnóstico de depressão. Obviamente, o profissional mais capacitado para fazer esse diagnóstico é o psiquiatra. E nós, né, no meu caso, como psicóloga, como terapeuta floral, fazemos o acompanhamento em paralelo. Do ponto de vista espiritual, significa que essa pessoa não está no caminho que a sua alma pré-determinou. Então, é preciso que a pessoa faça uma correção dentro da sua vida, retorne para o caminho indicado pela sua alma e que as coisas passam a melhorar. Falando um pouquinho, bem genericamente falando sobre a depressão e também falando um pouquinho sobre a ansiedade. Nós temos uma ansiedade um pouco mais natural, constituinte, né, do nosso dia a dia, e temos o transtorno ansioso, que aí sim é uma doença que precisa também de correção bioquímica, né? Mas a ansiedade, ela é um mecanismo defensivo que nos mostra todas as situações em que nós estamos correndo perigo. E então, automaticamente é acionado no nosso corpo e na nossa mente várias situações, né, bioquímicas, psicofísicas, que vão fazer com que essa pessoa tenha a capacidade de responder a essa situação de perigo. Seja, né, o nosso cérebro lá funciona como o cérebro do homem das cavernas, ou ele matava a fera que estava diante dele, ou ele corria, né? Então nós temos a alteração das nossas pupilas que se dilatam, o lançamento da adrenalina na nossa corrente sanguínea, a nossa pressão arterial que sobe, tudo isso para que nos dê condições físicas de enfrentar aquela situação de perigo. O problema hoje, no mundo moderno, é que os nossos perigos são subjetivos. E no tempo, né, do homem das cavernas, ou até um tempo atrás, os perigos eram reais, né? Então hoje o que nos deixa ansioso ou ansiosos
a nossa conta vermelha no banco, a falta de dinheiro de pagar uma determinada conta, se o meu namorado não gosta de mim, será que ele vai me dar o fora? Todas essas situações, ou será que eu vou perder o emprego, né? Todas essas situações me causam ansiedade e o acúmulo dessas tensões ansiosas podem se transformar no transtorno ansioso que precisa do apoio medicamentoso psiquiátrico. Então, a ansiedade, ela traz como sintomas também, por exemplo, uma agitação, insônia, né? A mente fica muito agitada e a pessoa não consegue dormir, uma hiperatividade motora, hiperfuncionamento glandular, todo tipo de problemas de pele, pessoas que transpiram demais, que fazem muito xixi, que têm problemas gástricos, né? Por exemplo, a úlcera gástrica ou uma gastrite, elas são de fundo emocional e tem a ver com processos ansiosos. E também toda a parte intestinal, né? O intestino preso ou as questões de diarreia, né? Do intestino mais solto também estão relacionados aos processos ansiosos. Então, o que é necessário é que a gente consiga identificar em nós, em primeiro lugar, a base, como eu sempre digo, a base biológica do transtorno e procurar um tratamento, né? Na sequência, procurar as causas psicológicas e causas espirituais, né? Transtorno ansioso ou ansiedade, de qualquer maneira, é medo e nós precisamos sair do medo. O medo é a falta de fé. Então, precisamos trabalhar a nossa fé para que nós tenhamos um caminho aberto, uma prosperidade, uma conexão com a divindade e com o nosso próprio propósito. Esse é o objetivo de estarmos encarnados aqui no planeta Terra, ok? Pessoal, então, se você gostou, deixe o seu like, faça a inscrição no nosso canal e continue nos prestigiando. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê!